Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta de São Paulo aos Efésios. É o nosso quinto encontro. Estamos trabalhando Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22, todos reunidos em Cristo. Versículo 11. Lembre-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com a mão humana. Lembre-se de que nesse tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na sua carne, derrubou o muro da separação, o ódio. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo o homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus num só corpo, por meio da cruz. Foi nela que Cristo matou o ódio. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz àqueles que estavam perto. Por meio de Cristo, podemos uns e outros apresentar-nos diante do Pai num só Espírito. Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Em Cristo, toda a construção se ergue, bem ajustada, para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo, vocês também são integrados nesta construção para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir. Versículo 11. Lembre-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados de incircuncisos por aqueles que dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com a mão humana. Os gentios e judeus formam em Cristo uma nova humanidade, criada em Cristo, reconciliada entre si com Deus. Os pagãos eram incircuncisos, reconhecidos pelos judeus. Os circuncidados, que eram judeus, porque, para se reconhecerem como pertencentes ao povo de Israel, deveriam circuncidar-se. E aqueles que não eram circuncidados eram vistos como impuros pelos judeus. A circuncisão distinguia o mundo grego, helenístico, e o judeu, do judeu. Versículo 12. Lembre-se de que nesse tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos para as alianças da promessa, sem esperança, sem Deus neste mundo. Antes de aceitarem Cristo e serem batizados, os pagãos estavam sem Cristo. E não sendo batizados, estavam afastados da cidadania de Israel, porque os pagãos não pertencem ao Israel do sangue. Os pagãos, a partir do momento em que são batizados, eles pertencem ao Israel da fé. Os pagãos estavam excluídos do povo de Deus e assim não possuíam aliança, uma aliança que prometia salvação. Os pagãos não esperavam o Messias, o Cristo, viviam sem Deus, porque os deuses que possuíam não eram nada. As alianças, no plural, se refere
aliança patriarcal, e as alianças com o povo e com a casa de Davi. Versículo 13. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Antes, os pagãos eram incircuncisos e sem Deus. Não participavam das alianças, nem da aliança de Abraão, nem da aliança de Moisés, nem da aliança dada às promessas de Davi. Agora, ao conhecer Jesus Cristo e serem batizados, os pagãos participam da aliança em Cristo no seu sangue derramado na cruz, que de dois povos ele fez um único povo. Os pagãos que estavam longe se tornaram cristãos e foram trazidos para perto, para junto de Deus. Tudo realizado por Cristo, que uniu a todos, judeus como também pagãos. Versículo 14. Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Na sua carne derrubou o muro de separação, o ódio. Os dois povos, o judeu e o grego, pagão. Cristo na cruz fez um único povo, uniu os dois numa unidade, se tornando então nossa paz, do gentio e do judeu. Na sua carne, Cristo, isto é, na sua humanidade, colocada na cruz, ele derrubou o muro que separava gentios e judeus. E essa realidade era o ódio que havia entre os dois povos. Cristo destrói a barreira interior, que é a hostilidade, e a barreira exterior, que era a lei. O hebreu sentia horror e aversão diante do incircunciso. Israel era o povo eleito, e ele só. Ao menos em princípio, se tinha mantido puro com relação ao paganismo, onde dominava a idolatria e a fornicação. O derramamento de sangue inocente, o judeu tinha a seu favor Deus e a lei. Assim, da parte dos pagãos, respondiam com a igualdade ao ódio dos judeus. O sentimento de superioridade do judeu em relação aos pagãos era fomentado pelo ódio dos pagãos aos judeus. Este muro de ódio foi destruído por Jesus Cristo na cruz, na carne, trazendo a paz aos dois povos. Então já não existe mais grego nem judeu. Todos são um em Cristo. Versículo 15. Aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. Ele quis, a partir do judeu e do pagão, criar em si mesmo um homem novo, estabelecendo a paz. Jesus na cruz, no sangue derramado e na carne pregada, na própria cruz, ele aboliu a lei dos mandamentos e preceitos. A antiga humanidade foi alienada de Deus por causa do pecado de Adão, o homem velho. A nova humanidade criada em Cristo, no sangue, na carne, na cruz, reconciliou todos em Deus. Assim o que era pecado, assim o que o pecado dividiu, Cristo Jesus, na nova humanidade, reconciliou, estabelecendo a paz. Versículo 16. Quis reconciliar-os com Deus um só corpo, por meio da cruz. Foi nela que Cristo matou o ódio. Jesus Cristo quis reconciliar os dois povos com Deus, um corpo unido, o corpo de Cristo, a Igreja, que reuniu pagão e judeus. Na cruz, Cristo nos reconciliou, e foi na cruz que Cristo Jesus matou o ódio que separava os povos. Versículo 17. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz para aqueles que estavam perto. Jesus, assim, pela cruz, anunciou a paz aos que estavam longe, os pagãos, gentios, e a paz àqueles que estavam perto, isto é, os judeus. Versículo 18. Por meio de Cristo, podemos, uns e os outros, apresentar-nos diante do Pai num só Espírito.
No templo, o acesso era rigorosamente regulamentado e vigiado. Agora, depois da morte de Cristo, em lugar do templo se tem o Espírito. E todos têm acesso ao Pai. Aqui se tem uma referência trinitária: Cristo, Pai e Espírito Santo. Paulo fala agora o que consiste a paz. Todos, por Cristo, temos o poder de aproximar-nos do Pai no mesmo Espírito. A meta comum, a vida nova comum, né? É o próprio Cristo, Senhor nosso. E a força comum é o Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar nesta vida. Versículo 19. Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. O povo pagão não é mais estrangeiro e hóspede, como eram antes de Cristo. Já na cruz, Jesus os fez tornarem cidadãos de Deus, membros da casa de Deus, participantes do mesmo direito do judeu. Assim, a cidadania de Deus transcende as fronteiras políticas de cidades e províncias e inclui a comunhão com os anjos. Os pagãos são membros da família de Deus, são filhos amados e têm direito todos à herança. Versículo 20. Vocês pertencem ao edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas, e o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. A unidade social da família, né, é concretizada com o edifício, no qual os apóstolos e os profetas fornecem as pedras do alicerce. Jesus Cristo é a pedra fundamental, a pedra de ângulo da construção. Os profetas, se refere aos profetas aqui do Novo Testamento, que vem nomeado junto com os apóstolos. Basta ver na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 4, versículo 11. Então, quando se fala apóstolos e profetas, são apóstolos e profetas do Novo Testamento. O profeta era aquele que falava em nome de Deus e, como instrumento de Deus, falava no meio da comunidade. O profeta possuía o dom do Espírito. Cristo formava o vértice do ângulo, que unia os muros numa construção unificadora. Versículo 21. Em Cristo, toda a construção se ergue bem ajustada para formar um templo santo no Senhor. Em Cristo, bem erguido, se transforma um templo com pedras vivas. A comunidade como templo de Deus, que cresce e se transforma no lugar da habitação de Deus, que é o templo vivo. Versículo 22. Em Cristo, vocês também são integrados nessa construção para se tornar morada de Deus por meio do Espírito. O mistério da cruz de Cristo, sangue e carne, insere os pagãos no povo de Deus. Assim, podemos dizer que os pagãos formam um povo com judeus em Cristo. Então, Jesus insere os pagãos em Cristo. Eles não são mais estrangeiros, mas concidadãos do povo de Deus, membros da família de Deus. Em Cristo, os pagãos pertencem ao edifício que tem o alicerce, apóstolos e profetas do Novo Testamento, onde Jesus é a pedra principal da construção. Em Cristo, os pagãos são integrados à construção e se tornam morada de Deus por meio do Espírito Santo, junto com os judeus. Eles se tornam morada de Deus por mediação do Espírito Santo, por Cristo, para junto de Deus Pai, no Espírito Santo. Essa é a nossa reflexão sobre essa parte, né, que nós acabamos de ouvir, da carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Então, que nós possamos viver essa graça que Cristo realizou em nós, essa graça de unir todos os povos
numa mesma profissão de fé, numa mesma boca, vencendo o ódio da separação, nos trazendo a todos uma unidade. Pertencemos à mesma família, pertencemos ao mesmo corpo de Cristo, sua igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.